Olá! Esse vídeo faz parte do material gravado para o componente curricular de geoprocessamento do curso de TADES do IFPR Campus Assis Chateaubriand. Hoje eu, o professor Luiz e o professor Renato vamos demonstrar a criação de um mapa temático do Covid-19 no estado do Paraná. Bom, então para a gente começar, a ideia dessa aula é a gente fazer alguns mapas de infecção do Covid-19 no estado do Paraná, para a gente dar sequência na nossa disciplina de geoprocessamento. A gente já vinha trabalhando com mapas temáticos e agora a gente vai fazer essas aulas remotas e a gente vai aproveitar essa temática. O primeiro passo é buscar os dados, a fonte de dados que a gente precisa. Hoje a fonte que a gente vai utilizar vai ser a da plataforma Brasil.io. Eu vou apresentar aqui. Você comentou no grupo, né? Isso. Essa Brasil.io, então, ela tem diversos datasets que são mantidos por brasileiros, por voluntários, que buscam de plataformas abertas e centralizam tudo aqui. Então, eles estão em destaque com a plataforma do Covid-19, dados por município do Brasil inteiro, e deles que a gente vai usar hoje. Mas, Luiz, e qual é a base de dados dele? Oi? E qual é a base de dados dele, desse site aí? As secretarias estaduais. Tá. Até agora que eu vou apresentar o dataset, eu vou falar sobre ele. Então, essa plataforma, então ele trabalha com salário dos magistrados, gastos públicos, governo federal, diversos datasets que podem dar trabalhos futuros para a gente. Assim que os alunos tiverem ideias para usar, estão aqui disponíveis. Esse aqui do Covid-19, então a fonte original são as secretarias de saúde estaduais. Então, assim, tem essa fonte, e aqui eles fizeram uma planilha onde a gente pode acompanhar os dados individuais de cada estado que ele busca, as datas e o horário do boletim atualizado. É bem organizado mesmo e é feito por voluntários. Tem aqui o código-fonte, ele está no GitHub para quem quiser olhar o código-fonte e conferir. Então, Legal. Código aberto. Esse caso full é o que a gente vai utilizar mesmo. Então, são os casos confirmados e óbitos obtidos no boletim. Os dados foram enriquecidos de forma que, a partir do momento em que um município confirma um caso, ele sempre aparecerá nessa tabela. Porque, às vezes, o município parou de confirmar os casos. Então, essa última dado que ele informou pode ser da semana passada. Mas, pelo menos, você tem o dado o último apresentado pelo município. Aqui embaixo, já tem uma forma de filtrar esses dados aqui, para a gente não baixar o Brasil inteiro, os dados do Brasil inteiro, porque a gente quer trabalhar principalmente com o Paraná, nesse nosso estudo de caso. Então, eu vou mostrar aqui um filtro e depois a gente vai baixar o nosso CSV para trabalho. Aqui você pode ver que ele já está mostrando todos os municípios aqui do Acre, porque começa por esses municípios, a C. Vou filtrar aqui já Paraná. Vamos achar aqui o Paraná. Filtrando. Espera um pouquinho para ele dar uma filtrada. Aqui a gente tem os dados já do dia 15. Hoje, atualizado então, dia 15. E aqui tem Atibaia, Adrianópolis, todos os estados. O código do IBGE deles que é importante para a gente fazer a nossa referência lá com os mapas. Se é um dado de cidade ou é um dado sumarizado de estado, que também tem. Confirmados acumulados, Confirmados acumulados a cada 100 mil habitantes, confirmados nesse dia e assim por diante. Então, é a última atualização? Não é. Então tá como o dado do dia 15, mas Atibaia não é o último dado. É um dado repetido? Sim, é um dado que foi de um dia anterior ou dias anteriores que está sendo replicado. Vamos dar uma olhada aqui, já que a gente está olhando para A. Aqui a gente tem dados acumulados de casos.
Ó, descendo um pouco mais, eu posso ver que essa cidade aqui, ó, qual que é? Atalaia. Atalaia tem 0 casos agora, né? Nesse momento tem 0 casos. Mas não é o último registro dele do dia 15. Então eu posso filtrar desse município e dar uma olhada como que ele tá. Então só para tipo de curiosidade, vamos colocar aqui procurar Atalaia. Depois a gente coloca aqui de Assis também pra gente dar uma olhada como é que tá a nossa situação. Atalaia. Aqui. Olha só que interessante esse caso aqui do dia Atalaia, no Paraná. Então fazem 5 dias, né, que apareceu o primeiro caso lá. Dia 11 agora. Foi confirmado um caso, no dia seguinte se manteve apenas um, e daí no terceiro dia, no dia 13, que foi, deixa eu ver, dia 13 foi no sábado, foi publicado menos um caso. Então ou provavelmente foi curado ou foi desconfirmado isso. Mas antes era um caso confirmado. Menos um caso, né? É, menos um caso. Então agora lá em Atalaia tem 0 casos acumulados e é o 5º dia que tem então essa pessoa. Vamos só botar aqui Assis Chateaubriand, que é para mostrar o último município aqui do Paraná, que eu quero mostrar individual, e eu mostro depois o estado inteiro. Assis Chateaubriand nós estamos com 76 casos. Aliás, desculpa, 76 dias a partir do primeiro caso e nós estamos com 51 casos agora confirmados. 51 casos. 51, então tá bem próximo do. Deixa eu ver aqui. 15 do 6, né? Seria dado de hoje. Hoje, 15 do 6. Só que esse dado. Então, opa, pode falar. Tô vendo aqui. Lógico, isso são números oficiais e tal, né? Sabe que tem muito mais. Mas, cara, interessante essa linha do tempo aqui que eles têm, viu? Uhum. Então, tem todo o histórico, né? Isso é interessante. Cara, talvez, acho que se estiver correto, acho que é o mais completo que eu já vi até hoje, cara. E para você ter uma ideia, no nosso trabalho a gente vai fazer um timeline no mapa, com a evolução crescendo. A gente vai ver as cidades ficando com, assim, do verde pro vermelho, sabe? E conforme o número... A curva vai ficar, tipo assim, quase 90 graus, né? É bem interessante, você vai ver. Bom, então a gente já olhou aqui os municípios, mas eu quero agora só mostrar que essa base de dados também não está completa, porque se a gente olhar aqui, pegando só o Paraná, como a gente já feito antes, sem filtrar por nenhum município, e eu vou pegar no dia de hoje, vamos colocar aqui a data do dia de hoje, dia 15 do 6, nós vamos ter 307, aqui embaixo, 307 registros, e nós temos 399 municípios. Então vão faltar aqui 92 municípios que não tem nenhum registro de Covid. Nem aqui a Secretaria de Saúde registrou 0, não tem nada. Então esses municípios no nosso mapa vai constar como 0 também. Mesmo que seja uma falta de informação, a gente não sabe nem se tem. É isso que eu ia falar, cara. A falta de registro não quer dizer que não tenha nenhum caso, né? Exato. Isso é um problema. Que não tem registro. Depois a gente pode até confrontar com algumas outras fontes os municípios que estão faltando aqui, para saber se estão faltando lá também. Às vezes é um problema que o município não está disponibilizando. Mas vamos lá. Agora a gente já tem aqui então uma base do dia de hoje, do Paraná, todos os municípios. A gente vai fazer o download aqui desse CSV para a gente trabalhar. E a primeira etapa para o nosso projeto, que é baixar os dados do Covid, foi feita. E agora a gente precisa também do mapa, né, para a gente criar um mapa, o shapefile dos municípios. Isso a gente já fez em outra aula, mas como a gente está gravando hoje, eu vou fazer também. Então a gente vai no site do IBGE. Aqui no site do IBGE para baixar isso aqui. Aqui no site deles tem um menu de geociências. E aqui está tudo organizado por temas, por categorias e tal.
pode vir aqui direto por produto. Vão aparecer todas as fontes que o IBGE disponibiliza para a gente. Eu vou procurar por municipal. Ó, procurando assim vai aparecer aqui malha municipal. Vou aproveitar aqui alguns minutinhos também para falar sobre esse dataset do IBGE, assim como eu fiz do nossa outra fonte de dados, lá do Brasil.io. E aqui está bem atualizada essa fonte. Essa atualização foi feita, aqui está como 2019, mas aqui tem algumas notícias. Deixa eu até deixar aberto aqui ao lado. Sobre a atualização dos dados geográficos dos estados brasileiros. Então aqui, ó, dia 20/5/2020, né, faz menos de um mês que foi atualizado. E tem as maiores alterações foram feitas em alguns estados do norte e nordeste, principalmente nordeste. Aqui mostra, ó, no Ceará foram atualizadas as divisas de 180 municípios. E no Paraná não sofreu alteração nenhuma, então os dados que nós temos continuam os antigos ainda. E vários outros, 663 municípios sofreram alterações. Isso é devido realmente a estudos avançados que os estados e municípios vêm fazendo e sempre vêm corrigindo. Isso aqui é bom deixar para os alunos sempre darem uma olhada, conferirem a fundo as fontes que a gente usa, que é interessante saber. A de 2019 foram corrigidos vários de Santa Catarina. Eu não lembro onde que eu li aqui nessa notícia, mas tinham muitos aqui, ó. Santa Catarina com 140 alterações de limites. Então, também aqui na região sul sempre acontece. Quando o estado investe nessa pesquisa, o IBGE vem aqui e atualiza. Voltando aqui na malha. Para fazer download, a gente vai pegar aqui a última que tem disponível, 2019. Eu posso pegar o Brasil inteiro ou só por unidades da federação, que é o nosso caso, vou pegar só do Paraná. E antes de eu fazer aqui, você vê que tem várias opções. Eu posso pegar mesorregiões, micro-regiões, os municípios, que é o meu interesse hoje, regiões geográficas imediatas, intermediárias e a unidade da federação em si, que é apenas o contorno do estado. Aqui, quando a gente vem ver sobre o dataset, deixa eu mostrar para você, sobre a publicação, ele diz como que essa malha está especificada, quais são os campos que a gente encontra dentro de cada arquivo. Então, esse que a gente vai baixar, que é dos municípios, vai estar assim, o XX representa a UF, então vai estar PR Municípios 2019. Tem o código do município, o nome, a sigla dele, do estado, né? E a área em quilômetros quadrados, numa precisão aqui de 9 em escala 3. E cada um que a gente for baixar, se a gente for usar, a gente busca isso aqui. Eu vi que é um trabalho interessante a gente fazer essa análise depois por micro-regiões, até macro-regiões. Talvez a gente faça isso como sequência dessa aula, mas hoje é só por municípios. Então vamos voltar aqui no download. Temos aqui Paraná, municípios. Só aguardar aqui. Beleza. Então agora que a gente já baixou as nossas duas fontes de dados, que são os dados mais a malha, nós vamos abrir agora o QGIS e vamos fazer o nosso mapinha lá dentro. Estou usando a versão 12.2, que é a última que tem para o meu sistema operacional, nos repositórios. Vou criar uma pasta aqui já para deixar meus arquivos todos organizados. Então eu vou colocar aqui uma nova pasta. Gel. E dos downloads eu vou procurar esse Covid aqui que a gente baixou e esse município.
Bom, então aqui eu tenho os dados baixados. Veja que o CSV é esse mesmo que a gente vai utilizar. Só vou renomear para não ficar com aquele nome ali. Vou deixar aqui só covid19.csv. E esse aqui, o PR municípios, ele vem zipado. Então eu vou extrair todos aqui. Então, como é um shapefile, a gente já viu isso, que ele tem vários arquivos auxiliares que compõem. Então vai buscar aqui não só o shapefile, mas todos os outros. Deixa eu ver se o QGIS já abriu. Abriu aqui do lado. Vamos criar um projeto novo, vazio. Aqui dentro, eu já vou salvar ele nessa pasta que eu criei, gel. Eu vou colocar aqui o nome do projeto, esse Covid-19. Muito bem. Como eu criei nessa pasta o projeto, tá aqui ó, o projeto do QGIS. Na mesma pasta estão os arquivos dele, eu posso acessar facilmente os arquivos só abrindo essa pastinha casa do projeto. Já vai estar tudo aqui. Ó. Então o shapefile que a gente viu, os dados do CSV que a gente vai usar também. Então aqui eu já vou puxar e arrastar para a tela os dados do shapefile dos municípios e aqui ele já renderizou todos eles. A gente pode pegar aqui o ícone de informação, eu vou clicar aqui nesse aqui que é Cascavel, já dá para ver aqui o nome. Deixa eu procurar Assis Chateaubriand, eu acho que é isso mesmo, Assis. E eu vou procurar, só queria ver se tem algum aqui que ficou com céu azul, tá tudo certo. O segundo dado que a gente vai adicionar é essa plataforma do Covid-19, vou arrastar para cá. Como é um dado sem dados geométricos, ele não vai renderizar aqui na tela. Ele fica aqui só para a gente utilizar. E agora a gente vai ter que fazer uma união desses dois dados. Nas próximas aulas, para a gente conseguir fazer um trabalho um pouco mais elaborado, nós vamos usar um banco de dados geográfico. E essas informações vão primeiro para um banco de dados, depois a gente vai fazer uma consulta e trazer para cá. Para isso, para hoje, a gente pode usar os dados aqui com shapefile e CSV, que tem o mesmo resultado. Então aqui eu vou pegar essa camada, clicar com o botão direito em propriedades. E aqui eu vou poder ver toda a parte de estilização dela, todas as informações dessa tabela, que veio lá do IBGE e tudo mais. Mas o que importa para mim agora é a união. Eu preciso fazer uma união dos dois dados. Antes disso aqui, deixa eu fazer uma demonstração. E com o botão direito eu vou em abrir tabela de atributos. Então a gente pode ver que cada uma desses municípios aqui é um item nessa lista. Ali selecionou outro, aqui selecionou outro, e assim por diante. Cada um desses itens é. Então nós temos o nome do município, a área em quilômetros quadrados, que essa área não importa para o nosso trabalho de hoje. Mas o que importa é esse CD_MUN, que é o código do município, cadastrado no IBGE. Quando a gente olhar essa outra tabela aqui, abrir tabela de atributos, essa que veio do Covid-19, tem a data que a gente já conferiu, tem o número de dias, né, do primeiro acontecimento, tem aqui o nome da cidade e tem aqui também, City IBGE Code, que é o código da cidade lá no IBGE. Isso é importante para a gente linkar as duas tabelas. Elas têm algo em comum, esse código único da cidade. A gente vai fazer essa união agora. Então eu venho aqui e volto, né, em propriedades dessa camada. Na opção Uniões, eu vou adicionar uma união nova. Então eu quero unir agora com a única camada disponível aqui para união, né, é a de Covid-19. Fala qual campo você quer usar para fazer a sua união. Eu vou usar aqui o City IBGE Code como campo-alvo CD_MUN. Então tem dois nomes diferentes, né, porque veio de duas fontes diferentes, mas não tem problema. Agora, quando eu faço essa união aqui no QGIS, eu posso escolher unir todos os campos ou escolher só alguns. Olha só, vamos pegar aqui casos confirmados.
último caso confirmado avaliado. Então eu pedi só aquele campo, que eu não quero trabalhar com os outros agora. E agora, se eu vier aqui e de novo olhar a tabela de atributos, eu vejo que, além daqueles campos que já tinha antes para trabalho, também tem agora o número de casos do Covid. Veja que aqui, ó, por exemplo, Autônia. Deixa eu pegar aqui por... Aqui, ó, Autônia, Alto Piquiri está com o valor nulo. Ou seja, porque ele não tem valor. É aquele caso que a gente falou, que a gente só tinha 307 municípios com dados. E esses outros municípios estão sem dado nenhum, então está nulo. Deixa eu até ordenar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. 94 municípios estão sem valor. E 3 municípios estão com valor zero, que é Atalaia, Barbosa Ferraz e Lupionópolis. Esses 3 aqui registraram casos, mas agora estão com caso zero. Ou seja, que ele deve ter sido aquela situação onde depois registrou um caso negativo e zerou o número de ocorrências. Mas para o nosso trabalho a gente precisa resolver isso aqui. Porque não pode ir sem valor para o nosso gráfico, precisa ir com valor zero, mesmo que não tenha. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma coluna nova e essa coluna vai usar o valor que está aqui e caso não tenha valor, vai colocar o valor zero no lugar. Então eu vou pegar todos esses valores nulos e trocar pelo valor zero. Para isso a gente vai vir aqui, ó, nessa mesma tabela de atributos que a gente está e tem um campo aqui, tem um botãozinho aqui, ó. Aqui, adicionar calculador de campos. Não, vamos em outro lugar. Propriedades. E aqui tem campos. Então esses são os campos do nosso shapefile, da nossa tabela que a gente está trabalhando. Aqui, ó, naquela calculadora de campos, eu vou clicar aqui e vou pedir para adicionar um campo novo. Dá para ter feito lá pela outra área, mas aqui eu quero primeiro mostrar os dados. Aqui, ó, criar um campo virtual. Esse campo virtual vai se basear no campo que a gente já tem, que é o Covid-19 Last Available Confirmed, e vai verificar. Se não tem valor, usa o número zero no lugar. Para isso nós temos uma função. A mesma função no SQL, que os alunos já aprenderam lá na aula de SQL, que é o coalesce. Aqui, ó. Procurando pela função coalesce aqui. Aqui ela diz, ó, ela retorna o primeiro valor não nulo a partir de uma lista na expressão. Então eu vou usar a função coalesce. Qual que é o primeiro valor que eu vou colocar? Aqui eu posso escolher aqui, ó, campos e valores. Aqui, ó, Covid-19. Então ele vai primeiro procurar dentro desse campo. Se ele não encontrar, ele vai usar o zero. Então eu vou colocar vírgula zero. E aqui já mostra, ó, uma prévia da saída do primeiro registro da tabela, mas é o número 15. Nome desse campo. Vamos colocar assim, né, casos confirmados. Ó, ele não deixou colocar o nome completo, ficou um nome menor, mas a gente vai conseguir ver lá. Casos conf. Inteiro e pronto. Agora a nossa tabela tem 4 campos originais, um campo que veio por uma união e agora a gente tem um campo calculado, que vai se basear nesse valor, só que ele vai dar não é uma normalizada, ele vai simplesmente, o dado inexistente, ele vai colocar um zero no lugar. Podemos dar um OK e vamos conferir aqui se deu certo. Abrir tabela de atributos. Aqui, ó, Atalaia agora tem 0. Lupionópolis tem 0. E também Barbosa Ferraz veio 0. Nossa coluna. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, essa aqui, aliás, desculpa, essas já tinham 0, né? Essas daqui que tinham nula, que agora a gente vai olhar para essa coluna que agora tem 0. E se tem valor, usa o valor que está na coluna. Pronto, todas as alterações que a gente tinha que fazer de dados já foram feitas.
nossos dados já estão importados, conferidos e corrigidos. Agora a gente vai para a parte de fazer um mapa temático. E essa parte, Renato, que daí eu vou precisar dos seus conhecimentos aqui para a gente criar um mapa bem interessante aqui de visualização. Bora lá! Aqui em simbologia, eu vou usar a simbologia de graduado, porque eu quero fazer assim, uma graduação entre as cores, do 0 casos até o caso mais grave que a gente tem. Inclusive... Vai fazer estilo mapa de calor, né? Exato, um estilo, vai ser parecido, mas o mapa de calor ainda não é o que a gente vai usar nessa aula. Vamos lá. Qual campo eu quero utilizar? Eu quero utilizar o campo que a gente acabou de criar aqui, ó, casos conf, para fazer essa graduação. Aqui ele me traz os campos do tipo numéricos. Não quero pela área, mas e aqui esse outro é o campo que eu preciso. Campo conf. Aqui eu vou só pedir para ele já fazer uma classificação para mim. Vou pedir para ele mostrar os dados. Aqui ele pegou aqui, ó, qual modo de classificação você quer. Desvio padrão não é interessante para nossa, porque ele acabou criando aqui apenas uma classe. Eu pedi aqui por intervalos iguais. Então, assim, ó, quantas classes eu quero? Já está classificado 5 classes. Eu posso aumentar, vou colocar aqui 7 classes. Então, ó, entre 0 e 248 casos vai ficar nessa classe em branco. Nessa de 248 a 469 fica em outra. Só que esse resultado talvez não fique bom da gente analisar. E essa cor também do branco ao vermelho, vamos ver como é que ficou. Será que ficou bom? Não ficou legal de ver. Então nessa hora, quando a gente está procurando um estilo adequado, é muito importante você testar várias cores diferentes, um gradiente diferente e determinar qual fica melhor. Você pode escolher a cor 1 e a cor 2 aqui do seu gradiente e ir testando, mas para esse caso que a gente está trabalhando, eu vou querer usar um gradiente que já vem pronto. Olha, o QGIS já traz várias opções para a gente, do branco ao azul, do branco ao verde, várias outras do branco ao vermelho que a gente já está usando. E aqui ó, tem um que a gente gosta muito de usar, que é o do vermelho e yellow green. Então ele vai pegar do vermelho, deixa eu até clicar aqui, ele coloca cores intermediárias, né? Um laranja e um verde com amarelo aqui. E ele vai separar nisso aqui, nessas cores. Se a gente aplicar e ver o resultado, deixa eu dar um aqui. Veja que aqui quem está com baixos casos ficou em vermelho, que não é o caso. A gente quer fazer que quem está com muitos casos fique em vermelho. Então você clica aqui nessa opção e pede para inverter o seu gradiente. E automaticamente ele já coloca poucos casos em verde, muitos casos em vermelho. Então aqui já tem essa inversão. Só que aqui, se a gente começar a analisar esse gráfico aqui, deixa eu desselecionar aqui as seleções. E aqui eu quero desselecionar aquela feição, então, só para pronto. Veja só, quase todo mundo está aqui nas categorias até 289. Não é interessante, porque não tem como discernir a quantidade real desses municípios. Então aqui tem um histograma. A gente pede para ele calcular um histograma. Como a gente usou para ele classificar assim, ele vai falar, olha, tá quase todo mundo aqui, ó, tem 150, 1, 2, 3, 4, 5, então 60, 70, 80, 90. Aqui, ó, 190 municípios está quase com 0 casos aqui, tem pouquíssimos casos. Então não tem uma discriminação muito boa. Ó, tem um município que passa de 1000. Então vamos usar outra. Vamos pegar aqui uma escala logarítmica. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Aqui para classificar. 0 a 1, de 1 a tanto. Aqui ele está dando um erro, olha, ele não consegue fazer um cálculo de escala logarítmica. Mas ele tem uma opção aqui de tratar os valores zerados ou negativos. A gente vai pedir para ele descartar os valores zerados? Não. Vamos pedir para ele manter os dados zerados? Sim. E aqui ele conseguiu fazer. Como eu pedi 8 classes,
ele colocou dessa forma aqui, de 0 a 1, de 1 a 3, vou diminuir um pouquinho, aqui ó, aqui ficou 1 a 2, 3, 4, 5 classes, 0 a 1 caso, 1 a 10 casos, 10 a 100, 100 a 1000 e de 1000 a 10.000, então é uma escala logarítmica mesmo. Pedir para olhar o histograma, já dá para ver quantos se enquadram aqui nessa faixa. Vamos dar uma olhadinha se ficou bonito. Aí já destaca um pouco mais. Já dá para a gente ter uma noção do real, um pouco melhor de como os municípios estão. Então, ó, né? Aqui tem de 1 a 10. Então eu já vou tirar os dois, de 1 a 10. Aqui nós temos entre 10 e 100 casos nessa outra tonalidade. Aqui é interessante a gente ver que ó, aqui é Foz do Iguaçu. Deixa eu dar um zoom aqui nessa região. Foz do Iguaçu tem 196 casos. E aqui ao lado de Foz do Iguaçu, em Santa Terezinha, temos 30. Como algumas pessoas vêm falando, né? Por exemplo, o caso de Cascavel, que é um caso aqui no oeste que está bem grande. Acabou de passar de 1000 casos. Ela recebe muita gente de fora. Então, o pessoal comenta, né, que muitas pessoas que estão doentes em outras cidades estão vindo para Cascavel, que é polo. Também pode estar acontecendo, a gente não sabe se é por isso o fator que aumenta muito nessa região ou porque a cidade mesmo é grande e tem muitas pessoas ali trabalhando, enfim. Veja que nessa última classificação aqui só temos 2 municípios, que é acima de 1000, entre 1000 e 10.000, que é Curitiba, capital, 1.700 casos, e Cascavel com 1.039. E aqui são as próximas cidades que vão aumentar, que vão ir para o segundo patamar, né? Então você vê que toda a região em volta de Curitiba, aqui também próximo a Cascavel a gente tem Toledo, só que Toledo está com 235, e Cascavel está com 1.039, é quase 5 vezes maior, né? Então não é porque uma cidade está muito próxima que ela vai ter uma quantidade tão grande. Aqui depois quando... Outra coisa que a gente tem que analisar é que assim, como o Cascavel ele recebe gente de várias cidades, então pode ser que o número de Cascavel está mais alto, mas não porque o caso é endêmico, mas é porque a região recorre a Cascavel, né? A gente tem que, depois que ter os dados, tentar trabalhar alguma coisa para ajudar a interpretação deles, né? Ó, o que eu queria mostrar aqui é que dentro dessa faixa aqui, esses municípios que estão aqui, deixa eu fazer uma seleção só para fazer uma contagem rápida de quantos tem, são 16. Esses 16 municípios aqui, eles estão numa faixa entre 100 e 1000 casos confirmados. Só que também é uma escala muito grande, né? A gente podia então usar no nosso mapa outros indicadores, uma outra forma de classificar que distinguam quais estão piores e quais estão melhores aqui nessa situação. Então agora, a partir dessa análise aqui que a gente acabou fazendo, né, a gente usou então uma classificação logarítmica para classificar nossos municípios e a gente já conseguiu fazer uma análise. Que a primeira é os dois principais municípios hoje de casos confirmados e os próximos serão esses. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na análise. Para isso, eu vou usar essa outra forma de classificação, chamada quebra natural. Nessa aqui, vamos fazer uma classificação aqui. Opa, aqui deixa eu pegar aquela coluna de volta. Vamos pegar de novo aquela escala de cores, pedir para inverter. Vamos classificar. Agora já tenho aqui uma quebra, olha, entre 386 e 1039, que é o caso de Cascavel, e aqui está em 94 em 389. Antes a gente tinha de 100 a 1000, né? Então aqui pelo menos vai separar alguns municípios. Essa forma de escala já é um pouco diferente que ele faz, é bem interessante o algoritmo por trás disso. Não é o logaritmo, mas ele também vai fazendo uns espaçamentos interessantes. Mas eu vou colocar um pouco mais de classes. Dessa vez eu vou colocar aqui 10 classes. E aqui então tá.
No verde só vão aparecer os municípios que estão entre 0 a 4 casos. Tem uma grande quantidade nessa situação aqui. A gente pode ver isso pelo histograma. Aqui, ó, entre 0 e 4 tem muitos municípios aqui nessa situação. E vai caindo. Agora a gente já tem uma situação diferente no nosso mapa. Vamos tirar todas aqui. Ó, Cascavel, e se a gente analisar, agora a gente tem, que município é esse? Londrina. Londrina, nessa classificação que a gente fez, está mais parecido agora com Cascavel. Deixa eu ver se adicionar. Londrina está com 865 casos, e Cascavel já passou dos 1000, né, 1039. Então, assim, cada mapa que a gente desenvolve, a gente tem que determinar quais são esses limites, porque tudo vai impactar na forma de apresentar esses dados depois. Porque aqui a gente está apresentando que esses dois municípios estão na mesma classe, né, na mesma classificação, mas na quantidade de casos confirmados, sendo que são municípios diferentes, têm áreas diferentes, populações diferentes. A gente pode fazer depois um estudo analisando esses outros dados. A gente fez uma análise muito simples. A gente só pegou a quantidade de casos confirmados e fez uma classificação de cor. De repente, essa classificação de cor que a gente está usando aqui não é a mais adequada. Sempre é bom fazer um estudo melhor sobre isso. Ativando aqui outra classe, daí nós vamos ver que aquelas outras cidadezinhas que estavam aqui, inclusive aqui, ó, próximo a Curitiba, né, que aqui São José dos Pinhais, está com 212. Ó, Foz do Iguaçu já está numa outra categoria. Antes todas elas ficaram como uma categoria só. Okay? Então quanto mais classes a gente colocar, melhor vai ficar a nossa resolução, nosso entendimento da situação. E aqui a gente vai avançando. Até esse ponto aqui a gente já está em Assis, ó. Assis com 51 casos, a gente já está numa situação intermediária aqui, ó. Intermediária. E quantos municípios estão nessa situação no Paraná hoje? Vamos dizer, numa situação do intermediário pro avançado. 39. 39 municípios, né? Então a grande maioria dos casos dos outros municípios não estão nessa situação ainda. Veja que a gente quase não consegue ver o desenho completo do nosso estado aqui, só selecionando os municípios que tem até 39 casos. Isso não quer dizer nada, não, são 365 municípios. Isso não quer dizer que seja bom, né? Porque tem municípios muito pequenos e eles podem estar com um número que às vezes 20, 30 é um número representativo dentro do município deles. O mapa temático principal é esse, que está demonstrado aqui para vocês. A gente pode aumentar mais classes, diminuir. Na sequência, nas próximas aulas, nós vamos fazer um mapa de calor. Que aqui a gente está vendo um foco muito grande, mas existe uma área aqui maior de influência, né? Não pode considerar que está só contido dentro dos limites municipais, né? Mas isso é tema para a próxima aula. O que a gente pode fazer, Luiz, é comparar o seguinte, ó, vamos pegar, por exemplo, quantos casos tem em Londrina? Deixa eu procurar Londrina aqui. Esse aí. Nós temos 865, um dos maiores. Então a gente pegar assim, as principais cidades, fazer a quantidade de habitantes e a quantidade de casos de Covid. Então, para ver qual é o percentual que a cidade está sendo afetada, né? Por exemplo, você pega Curitiba, tem quanto para Curitiba? Aquele vermelhão lá do... Uhum. Curitiba tem... Deixa eu selecionar apenas Curitiba. Tem 1.736. Então, a gente tem que ver os habitantes. Acho que Curitiba sozinha tem 2 milhões de habitantes, ou algo assim. Essa planilha, né, que nós baixamos ali, elas têm o seguinte dado. A quantidade, acho que a população tem, deixa eu ver se a população tem. Aqui, ó. A população estimada de cada município,
Então deixa eu pegar aqui o maior, deve ser Curitiba mesmo. Fazenda Rio. Fazenda Rio Grande, não deve estar certo isso, porque ele está pegando a região metropolitana de Curitiba. Procura Curitiba. Aham. Curitiba tinha que estar aqui entre os maiores, deixa eu ver aqui. Estranho, né? Aham. Quase o valor que você falou. Quase 2 milhões. Quase 1.900.000. Deixa eu colocar por aqui, ó. Ah, tá, é porque ela foi para baixo da tabela, eu acho. Não, é porque ele tá com um número, os números estão como letras aqui. Então ele pegou tudo 1, depois o 2 e tal. Não ficou em ordem numérica. Não ficou ordenado, né? Não ficou. Então, vamos pensar assim, ó, 1.000 casos, 1.000 e poucos casos, 2 milhões de habitantes, é uma porcentagem minúscula. Agora, se pegar Cascavel, que tem quase a mesma quantidade de dados, e tem menos habitantes, né? 1/8 da população. Então eu vou fazer isso agora, porque a gente tem esse dado aqui, ó. Tem uma coluna que é o número avaliado, confirmado por 10.000 habitantes. Então a gente tem um valor aqui que já é essa razão entre o número de confirmados pelo número a cada 10.000 habitantes. Então o número a cada 10.000 habitantes já está normalizado e o número confirmado por eles diz qual é o maior. E o maior que eu estou vendo aqui é Santo... Será que é esse aqui mesmo? Salto Itararé. Vamos dar uma conferida. Tem a maior porcentagem? É. Cara, deve ser... Ó, tem 5 e não tem 5.000 habitantes lá. Então é um a cada 101 habitantes. Interessante. E já está pronto esse dado. Mas eu vou fazer uma análise visual aqui. Luiz. Opa. Olha que interessante seria, então. Pode falar. A gente fazer 2 mapas. Esse aí primeiro que você fez, que é a quantidade de folhas aí de acordo com a quantidade de dados. E fazer um outro mapa temático com a porcentagem por milhar de habitantes. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então essa camada, já mostrando aqui para os alunos, essa camada eu pedi para duplicar ela. Então ela já está com os dados, né, que a gente tinha colocado, só que agora a gente quer uma coluna nova. Então eu vou lá em tabelas aqui em propriedades. Lá quando eu fiz a união, eu tinha escolhido apenas uma coluna. Eu vou editar essa união, clico aqui nela, editar a união, e eu vou pegar essa aqui, ó, número de avaliados por 10.000 habitantes. Ok. Vamos dar uma conferida. Daí que nos nossos campos a gente também tinha feito esse dado, quando a gente tinha um dado nulo, a gente colocava 0. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um campo novo. Vamos lá. Vamos colocar aqui casos. Eu vou colocar confirmados a cada 10.000, então eu vou colocar com CF e K. Eu vou entender. Número, né, ele, pelo que eu vi lá, ele está vindo como um número quebrado, número decimal. Isso mesmo. Vou colocar aqui colesse de novo. Vamos pegar o campo por 1.000 habitantes, vírgula 0. Pronto. Temos um novo campo para trabalhar. E agora a gente vai fazer agora uma classificação pelo aquele outro valor. Então agora a gente vai vir em propriedades e simbologia. A gente não vai mais pegar aquele campo, a gente vai pegar o próximo, que é o casos confirmados a cada 1.000. A gente vai fazer uma classificação. Aqui já muda bastante, hein, os valores que nós temos. Então vamos dar uma olhada. E aí está, Renato. Nessa nossa classificação aqui, deixa eu dar um zoom geral, nós temos a situação dos piores estados, dos piores municípios, com Coronel,
Deixa eu ver aqui. Domingos Soares. Vida? Não, Coronel Domingos Soares. Cara, olha como é que esse mapa é interessantíssimo. Uhum. Então, ele muda completamente a visão sobre os locais de maior destaque no coronavírus. Exato. Isso diz tudo sobre o município, né? Porque ele tem muitos casos pelo seu número de habitantes, que significa que como o recurso da saúde vem pelo número de habitantes, provavelmente não vai conseguir atender aqueles habitantes que ele tem, que estão precisando. E mesmo que o governo mande por número de infectados, esse município não vai ter atendimento nenhum, porque o número de infectados dele é pequeno, mas nesse caso o impacto no município é gigante, cara. Sim, e número de leitos também. E ele não tem nenhuma estrutura. Esse lugar aí tem mais, o que ele vai fazer? Esse cara infectado aí, ele vai pra Palmas, que é a cidade do lado ali, ó. Deixa eu voltar aqui então, pra ver onde que tá Palmas. Ó, essa cidade no extremo ali, ó. Aqui é Palmas. Aí é Palmas, do lado é General Carneiro. Aqui? Sim, sim. Ó. Então, aí ele vai acabar indo pra Palmas. Então, o recurso tem que ir pra onde? Pra Palmas ou pra essa cidadezinha aí? Palmas tem uma infraestrutura melhor, né? É o mesmo caso que vai acontecer aqui em Cascavel, ó. Cascavel não tá numa boa situação, até porque o número é alto, só que aqui tem cidades piores. Vamos ver que cidade que é essa aqui menorzinha aqui, ó. Essa aqui é Campo Bonito, né? Aqui, ó, é vizinho de Cascavel, mas está com uma cor um pouquinho mais escura, então tá nessa classificação aqui, ó. E o recurso você acha que vai vir para Cascavel ou para Campo Bonito, né? Com certeza. Aqui, ó, Ibema a mesma coisa. Mas é tudo em relação ao número de habitantes, né? Cara, a gente conseguiu um gráfico interessante aqui para análise. Ó, acho que também para futuros vídeos que a gente vai gravar, essas videoaulas, aqui a gente tem o seguinte, a situação de vizinhança com outros estados. Então a gente tem fronteira aqui com Mato Grosso do Sul e aqui com São Paulo, e abaixo com Santa Catarina, né? Quando você falou de Palmas, eu me lembrei disso. Eu queria saber como que está a situação aqui do estado vizinho. Aqui a gente tem um município que está bem complicado e está na divisa, que é Santo Antônio de Caiuá. A Platina? Caiuá. Caiuá, bem aqui em cima. E eu até achei aqui que, quando eu vi aqui no nosso outro gráfico, ó, deixa eu mostrar aqui. Nesse outro aqui, que eu tinha visto, que eu achei que Paranavaí estava pior. Daí, como eu lembrei que Paranavaí era na divisa, né? Eu falei, provavelmente as cidades que estão aqui na divisa também devem estar com uma situação um pouco complicada. Então, o que leva a gente a expandir esse estudo para colocar também os estados vizinhos aqui, de fronteira. E, Renato, se a gente for olhar por essa situação aqui, por esse gráfico, ó, a região do oeste do Paraná, deixa eu tentar mais ou menos selecionar aqui a mão livre. Ó. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó, se a gente olhar, tem uma concentração maior de municípios com uma classificação mais vermelha do que aqui, perto de Curitiba, né? Ó, aqui não tá tão ruim. Ruim, vamos entre aspas, tá? Ruim, qualquer coisa aqui da situação é complicado. Mas aqui, pelo número de habitantes é maior, acaba diluindo esse valor, né, esse número, e aqui, que está um pouco menor nesses municípios, está mais agravado. E aqui no norte, noroeste, né, também. Na verdade, uma região bem específica do noroeste do Paraná, tá vendo, cara? Parece uma faixa assim, vertical, né? Eu consigo desenhar aqui assim, ó. Aqui assim. Talvez. Qual é aquela cidadezinha ali, ó, bem pequenininha? Essa no centro? É. Essa aqui, deixa eu ver. É Mirador. Mirador, cara, eu conheço esse lugar, velho. Mirador é como se fosse, deixa eu pensar, tipo São Pedro ali, cara. Mas são municípios pequenos, com poucas pessoas, mas com muitos casos, né?
Pô, e esse quadrado aí, qual que é? Pois é, eu até cliquei para dar uma olhada, porque é Tamboara. Muito quadradinho, né? Será que tá certo isso? Não sei, cara. Talvez não. A gente tem que dar uma olhada. Que louco, né? Uhum. É o que veio, é o mais recente do IBGE tem pra gente. Ah, interessante, porque é uma... Nunca tinha visto. Tudo isso aí era Paranavaí. Uhum. Cadê onde está Paranavaí? Coloca em Baté. É ali, ó. Vai com o mouse aqui pra esquerda. Certo. Pode continuar pra esquerda, pode continuar. Uhum. Mais um. Vem aí, ó. Por de baixo. Por de baixo. É. Ivaté? Zero casos, por enquanto. Ah, por enquanto tá zero, né? Uhum. Vê Douradina, que é do lado. Do lado. Vira à direita. Douradina tá com 4 casos. Então tá bem atualizado, né? Uhum. Não, esse aqui é o de hoje, né? É o dado de hoje. Bom, é isso por Legal, enquanto. né? Por enquanto é isso, Renato. Nós temos vários outros dados ali para fazer medição. E acho que o principal era esse, né? O bom da gente... Oi. Eu acho que é o seguinte, cara. Essa aula, essa abordagem que a gente colocou aqui agora, vai ficar muito legal os alunos fazerem, porque eles vão ter os dados absolutos, que é o que eles conhecem, que é esse aí, né? Uhum. E vão ter os dados sobre uma outra perspectiva, a perspectiva da quantidade de habitantes pelo número de casos. E aí, cara, esse é um dado que, assusta, pelo menos assim, desconheço que a mídia tem tratado. Uhum. Então tá aqui, tá pronto. Muito legal, cara, ótimo. Ó, nós temos várias outras coisas para a gente fazer nas próximas aulas. Por exemplo, a evolução histórica. A gente já viu que no nosso dataset nós temos os dados desde o começo da pandemia. Então a gente vai fazer uma série de mapas que vai mostrando dia a dia como essa cor vai mudando, os casos vão aumentando. E depois que a gente tem todas essas imagens, a gente faz um GIF e a pessoa consegue ir vendo como está se espalhando. Então no começo era só aqui Curitiba, depois as principais cidades já vão ganhando mais, e às vezes algumas param porque conseguiram controlar e as outras disparam porque não conseguiram. Então isso é bem interessante a gente ver. Próximas aulas a gente vai fazer isso. Outra coisa também para deixar nas próximas aulas é o tema da interpolação. Porque aqui a gente está colocando aqui, ó, Cascavel, só que todo o município de Cascavel. Mas a gente pode colocar aqui onde é a sede do município, colocar um ponto, colocar aqui das vizinhanças e fazer a interpolação dos dados. E tentar fazer um mapa contínuo, e não todo fragmentado como esse que a gente vem vendo aqui. E fica umas curvas suaves, fica bem interessante, é um dado bem legal e é bastante comum de fazer, tanto na área de geoprocessamento, quanto na área, por exemplo, de agricultura de precisão, né? Vou falando um pouco de outra área, mas essa técnica é bastante utilizada lá também. Beleza, Renato? Beleza, cara. Valeu. Outro, tudo de bom. Até mais. Até mais.